Ainda estou aqui a marxistas com visão paternalista da arte. Xiii. Vamos lá. Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um 2 em 1. Primeiro a gente vai falar do filme Ainda Estou Aqui, na dica de Eri. E Eu não quero mais ouvir falar desse filme. Por favor, tem como pular essa parte? Não aguento mais esse filme. depois a gente vai falar sobre a crítica que eu tenho, muito crítica, a relação que marxistas com... Quando que ele termina de falar de Ainda Estou Aqui? Por favor, não aguento mais falar desse tópico. Alguém tem a minutagem? Eu quero a minutagem na minha tela. Não tem, né? Ninguém tem a minutagem, caralho. Vai ser assim mesmo. comunistas socialistas têm com arte e política. Mas antes disso, não se esquece. Chega junto na campanha de engajamento do canal, se inscrevendo, ativando o sininho, curtindo, comentando, compartilhando. Tudo isso ajuda demais. Vocês estão me abandonando depois que a gente chegou nos 10 mil, mas não me abandonem. Ou no Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela, ou se inscreva no clube de membros, que o botãozinho está aparecendo aqui embaixo. Ó, Eribaldo Maia, o nome do cara, tá? Eu não Beleza? conheço. Valeu? Simbora pro vídeo. Então, pessoal, vamos falar de Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, que tem no elenco Fernanda Torres e Selton Mello. Fernanda Torres interpretando Eunice e Selton Mello interpretando Rubens Braga. E ainda tem um monte de atores, né, porque tinha um filho pra caramba, tem uns amigos, tem Dan Stuba, que tem uma outra galera aí. Enfim, filme recheado de um elenco bem robusto. Dito isso, um dos filmes mais falados do cinema brasileiro em 2024, certamente o mais falado do cinema brasileiro em 2024, e isso é sempre muito feliz quando um filme brasileiro causa tanta movimentação, mobilização de debates, de discussões, de questões sobre o Brasil, sobre nossa história, sobre nossa realidade, sobre um monte de coisas, como Ainda Estou Aqui tem provocado e tem gerado, né? Tem adentrado no debate público de maneira muito forte, e não só isso. O filme também teve um grande reconhecimento de espectadores, ou seja, a bilheteria do filme muito boa no Brasil, também teve bilheteria e visibilidade fora do Brasil, inclusive com participação em festivais, com participações em premiações internacionais nos Estados Unidos, na Europa e também no Oscar, né? Então há a expectativa que Ainda Estou Aqui Tá bom. algumas Todo mundo sabe. uma ou algumas categorias. No Oscar, né, a mais especial delas, que tem mais chance, que mais Desculpa, Eribaldo, é que eu não aguento mais falar desse filme. tem se falado, inclusive com a repercussão em festivais internacionais, é a indicação de Fernanda Torres a melhor atriz pelo filme Ainda Estou Aqui. Mas também há a expectativa que Ainda Estou Aqui concorra a melhor filme internacional. Isso fortaleceria, inclusive, a candidatura de Fernanda Torres a melhor atriz, né? Porque, claro, é um bom filme, vai puxar a atuação da atriz lá pra cima, e isso tudo é fundamental pra gente se orgulhar um pouco, né, do cinema brasileiro. É algo legal. Não diz muita coisa, né? Como diz Fernanda Torres, não se esquentem se a gente não ganhar, etc, etc. Só de estar participando, só de um filme brasileiro tá circulando como tá circulando Não se em prêmios, esquentem. festivais e Fala isso pra brasileiro, velho. Tá falando isso pra brasileiro? janelas de cinema pelo mundo. Opina Isso já sobre mostra Gaveta mandou R$5,02. Gaveta tem uma visão muito tecnicista sobre o cinema, e acho arrogante também. Vê tudo como se fosse um livro de regras, e acha que um suposto esforço para fazer um filme é uma régua para se classificar entre bom e ruim. Minha opinião, mas aqui na Lagamar, Fortaleza, esse comédia não entra. Vai tomar no cu, me quebrou no final, velho. Me quebrou no final. É a força um pouco do nosso cinema, que, como a gente vê, quando tem incentivo, quando tem investimento, quando tem bons horários nas salas de cinema, as pessoas vão assistem, as pessoas vão gostam, as pessoas vão debatem, as pessoas vão e discutem, ou seja, fortaleçam um cinema brasileiro, que é tudo de bom. Dito isso, eu particularmente eu gostei muito do filme Ainda Estou Aqui. Um filme sensível, um filme delicado, um filme forte e um filme muito bem feito. Não sou especialista na parte técnica, mas do pouco que eu entendo, tecnicamente o filme um primor, né? Você vê a construção da arte do filme, né, para produzir os cenários de época, para produzir, inclusive para representar nos atores os personagens, as personagens. Você tem uma caracterização incrível das personagens. Foi muito bem dirigido, né? O Walter Salles é um diretorzaço, né? É um diretor que transita ao falar do Brasil por diversos universos do Brasil. Então você tem, por exemplo, Central do Brasil, que foi outro filme, o último filme brasileiro que concorreu ao Oscar, né? Com Fernanda Montenegro, né? A mãe de Fernanda Torres. E também foi um filme de Walter Salles que trata sobre o Brasil profundo, uma outra perspectiva muito diferente, um outro olhar muito diferente. Então você vê que é um diretor que consegue transitar entre olhares sobre o Brasil. E Ainda Estou Aqui é um filme que, ao meu ver, me tocou muito. Trabalhei um certo tempo em alguns arquivos que tratavam da ditadura militar e pesado. Então me mexeu muito sobre isso, porque querendo ou não, você vê falar nesse trabalho sobre desaparecimento, sobre ocultação, enfim, esse tipo de coisa. Então, é um filme que particularmente me mexeu muito e que me tocou muito, e que é um tipo de filme
que aborda problemas pesados e aborda a violência de uma maneira que eu não necessariamente acho que é a que vai agradar a maioria das pessoas, mas é uma maneira que eu acho que, pra mim, é mais eficiente. Eu acho que um filme pra abordar uma violência, ele não precisa ser explícito pra mostrar como algo foi violento. Ele pode apelar pra um efeito afetivo, como Ainda Estou Aqui apelou. Por exemplo, o que ainda... Eu até falei no meu vídeo, né, que pra mim esse foi um dos grandes acertos da Ainda Estou Aqui, né? Que o Walter Salles, ele tá mais interessado em mostrar as consequências da violência, né? No afetivo, no cotidiano, do que em mostrar a violência de forma explícita. E aí eu dei o exemplo de um filme que faz isso e que faz mal, que é Marighella, né? Do Wagner Moura. Então, uma cena horrível, assim, de mau gosto mesmo, de tortura, assim. Ainda Estou Aqui faz, que ao meu ver é o grande mérito do filme. Ele produz uma narrativa, na primeira parte do seu filme, onde ele apresenta uma família feliz. Ele vai apresentar o melhor da relação da família com o Rubens Paiva. E o objetivo é óbvio. Então ele apresenta o melhor da relação daquela família com o Rubens Paiva. O melhor da relação daquele círculo de pessoas com o Rubens Paiva. Porque no momento em que os militares chegam, levam ele e ele nunca mais volta, você é automaticamente inserido na dor daquela família. Justamente porque você foi apresentado ao Rubens Paiva no melhor do que ele era. Na relação que ele tem com as crianças, com a esposa. E com isso você vai poder entender a dor daquela família. Vai poder empatizar com a dor daquela família. A violência não foi mostrada. O ato de levar Rubens Paiva... Isso se chama narrativa. Vai se trancar ali num quarto de depoimentos do DOPS e coisa do tipo e fazer o que tem que fazer e sumir com ele. Isso não foi mostrado. Mas não precisa. Ao a gente ser obrigado a lidar com uma falta, sem ver que ele sim foi morto e foi desaparecido. Nós vimos isso acontecendo, faz com que a gente também esteja na mesma posição da família de nós não vimos e, portanto, não sabemos ao certo o que aconteceu. O que aconteceu? Sabemos possivelmente que ele foi morto. Até sabemos da história previamente, mas como espectador dentro da história, nós também não sabemos. Isso cria um lugar de empatia, justamente, que está ironicamente expressa no título do filme. E que, para mim, coloca exatamente o que é de cruel desse crime que a ditadura cometeu, não só com ele, mas com diversas outras pessoas, né? Que é o crime do desaparecimento, que é Ainda Estou Aqui. Ele não está. Mas como não se sabe o que aconteceu, não se tem resposta, se espera eternamente uma resposta que não vem, que mantém em aberto uma janela de esperança irreal, que provoca muito mais dor, muito mais trauma do que um encerramento. O desaparecimento coloca em suspensão, fazendo da ausência... Não, o desaparecimento é agoniante, velho. Nossa, é doido. E é muito brutal, né? Quando a coisa, tipo, assim, o final feliz do filme é um atestado de óbito, né? A presença. Ainda Estou Aqui mostra apenas que a ausência de Rubens Paiva estava lá, fazendo dele presente, mas uma presença permeada de dor, permeada pela impossibilidade de luto, ou de um luto que é sempre interrompido. Tanto que, numa conversa do personagem do Marcelo Rubens Paiva com a irmã, ele pergunta, né, quando foi que você enterrou o papai? Né, enterrou simbolicamente. E aí ela vai dar uma resposta, ele vai dar outra, né, ou seja, você vê que houveram tempos diferentes para perceber que aquela ausência teria que ser conformada, não é lidada, mas conformada sob o signo do fim. Essa ausência não era uma ausência temporária, era um fim. Ou seja, houve um tempo de espaço entre o desaparecimento e o fim, que talvez para Eunice seja marcado naquela foto dela com a certidão de óbito do Rubens Paiva. Então, ao meu ver, o filme, ao fazer isso, e esse para mim foi o grande mérito do filme, é o grande elemento central, ele traz pra gente a sutileza de que a dor e a revolta por um fato não precisa estar conectado com a caracterização da brutalidade daquilo que é violento. Não precisa necessariamente estar conectado com a crítica radical a essa brutalidade. A gente se conecta pela empatia que nós temos com o fato de que todos os seres humanos estão sujeitos à dor. Ainda mais quando é uma dor gerada por uma injustiça. Que no caso de Rubens Paiva, a injustiça de ser vítima da ditadura. Obviamente. E aí já transitando para a segunda parte do vídeo, o filme trata de uma família de classe média. E aí eu sempre me pergunto, quem diria que um filme sobre uma família de classe média, baseado numa história escrita por alguém da família, que era uma família de classe média, retrataria e reproduzia elementos e visões de mundo da classe média. Eu fiquei chocado quando eu vi que isso era uma... Pronto, pera, agora eu vou desacelerar, que agora vai entrar no tópico que eu quero. Tá, eu já falei também, né? Um filme da Globo Filmes dirigido pelo Walter Salles. Grande questão, assim. O que vocês queriam que fosse uma família de classe média que, na verdade, todos fossem pequenos Engels, traidores da classe? Não precisa ser. Até porque a dor da família é legítima. Ou é ilegítima a dor daquela família? Ao meu ver, é uma dor legítima. E esse é o grande ponto. A legitimidade daquela dor é o que possibilita a nossa empatia. E, obviamente, é óbvio, evidente, inclusive tem um livro de Butler que se chama Vidas Precárias, vale muito a pena ler, que mostra exatamente isso. A depender da classe, a depender da cor,
a depender do gênero, a depender da sexualidade, a depender de uma série de fatores, alguns corpos vão ter o direito ao luto e outros não. E sempre foi assim. Alguns corpos vão ter direito à voz de contar a sua história e outros não. A família Paiva possivelmente gera mais empatia justamente por estar no lugar de pessoas que são corpos enlutáveis. O grande ponto é que esse processo que gerou essa dor não lutável da família Rubens Paiva é um processo legitimamente condenável, legitimamente cruel com quem ele se abateu, independente de qualquer coisa. Isso significa há diversas histórias na ditadura que não foram contadas, histórias de pessoas mais pobres, pessoas pretas, dos indígenas especialmente. Tem muito pouca coisa sobre os indígenas na ditadura militar e sofreram bastante. Por exemplo, histórias da própria repressão dentro do próprio exército. Teve muitos soldados que foram reprimidos, mortos, enfim, dentro da própria instituição das Forças Armadas. E que essas vozes, obviamente, ainda não foram plenamente ouvidas. O que a gente tem que lutar é para que essas vozes ganhem vozes. Tô rindo do chat, velho. Torcedor do esporte lúcido, raridade. Tenham direito a falar, tenham direito a se expressar e contem suas histórias. O que não ilegitima em nada, nem a dor, nem a empatia, nem a aproximação, nem a possibilidade de contar a história do Rubens Paiva. Porque a nossa luta, como aponta Butler, Benjamin, que fala de corpos que podem ou não ser enlutáveis, de quem pode ou não contar as histórias, é para que todos tenham direito à empatia humana, para que todos tenham voz para contar, para que todos tenham a possibilidade de contar as suas dores, para que todos tenham a capacidade de se sentir empáticos uns para os outros, independente de quem nós sejamos, e não criar um efeito reverso, de simplesmente não ser empático com o desaparecimento de uma pessoa na ditadura militar, que gerou, sim, muita dor. Só morreu Playboy. Pelo fato de... Aquela imagem. Caralho. Ele é muito bom que ele não está citando o Chavoso da USP, né? Não está citando diretamente. Mas eu falei, o vídeo do Chavoso da USP tem bons pontos. Mas aquela imagem, só morreu Playboy do 11 de setembro. Que eles eram classe média. Inclusive, eu sempre uso esse livro de Butler. O que a gente busca é destruir esse lugar de precariedade de um corpo. Esse lugar que a classe média tem, de poder contar a sua história, de poder se sentir que sua vida importa, que causa comoção, que causa dor, ele não tem que ser retirado. Ele tem... Caralho! Entrei na live e tomei um susto. O Hulk tá parecendo o Igor Xavier, ator protagonista de Motel Destino. Moleque, todo dia isso. Tem que ser não aguento mais. Então, por óbvio que isso não significa, e aí o vídeo de Jones, eu concordo muito mais com o vídeo de Jones do que o vídeo de Chavoso, que o vídeo de Jones consegue reconhecer a sutileza, a delicadeza do filme, e consegue reconhecer a dor da família, fazer uma problematização acerca desse aspecto, do olhar de classe média, por exemplo, sobre a empregada, e que aparece em diversos momentos do filme, e que, bem, não significa, não diminui nada o filme. O filme não precisa ser um livro de crítica social. Um livro de crítica social é um livro de crítica social. Um filme é um filme. E aí vem um ponto que muitas vezes os marxistas, os comunistas, os socialistas têm uma perspectiva da relação arte e política muito ou paternalista de um lado, ou de um instrumentalismo bastante empobrecedor no sentido artístico de outro. Concordo, já falei isso. Concordo pra caralho. Os marxistas têm uma visão muito utilitarista da arte. É a coisa do, esse filme é necessário, esse filme tem que falar disso, esse filme tem que resolver todos os problemas do mundo. Empobrece pra caralho a arte, tá? Nenhuma obra de arte tem obrigação de nada. Acho que o exemplo disso é diversas peças do realismo socialista, assim, que é pobre, né? Pobríssimo. Entendo, tinha sua função, mas pobre. Bem, de um lado... Caralho, meteu 100 papas na língua, tá? Cara, agora,
Eu lembro de que tem um manifesto do cinema norte-coreano que, assim, né, vocês sabem que tanto na União Soviética tinha muito essa perspectiva mesmo do... Lenin falava, né, o cinema é a mais importante entre as artes, né, então tinha muito essa perspectiva de usar o cinema como forma de construção, né, como é que eu posso falar assim? Construção do socialismo, né? E aí isso passava também pela forma, né? Não só pelo conteúdo, passava pelo conteúdo e pela forma. Eu tinha essa perspectiva mesmo de instrumentalização. Só que era interessante porque os diretores, os cineastas da União Soviética, eles tinham esse entendimento a partir da forma, né? Então é uma relação de forma e conteúdo que é muito interessante. E é porque que eu tô falando do cinema norte-coreano. Porque eu lembro que eu já li o manifesto do cinema lá norte-coreano, que eu esqueci qual que é o nome. É Jun. Qual que é o nome, gente, do líder lá norte-coreano antigo, enfim. Que o Yoon-sung, né? Um negócio assim. Enfim. Que ele fala que o importante pro cinema é o conteúdo, né? E aí já é uma outra perspectiva, né? Mas é sempre nessa coisa da instrumentalização, né? Que a gente sabe que a arte, ela tem um papel político muito forte, né? De certa forma. De Parece certa que a forma, não, arte ou tem totalmente. que ser um instrumento de ensinar as pessoas que são muito burras, né? É uma coisa E isso acontece também no capitalismo, né? Também acontece do outro lado do globo, também acontece. meio paternalista. Só que no caso é pra vender Funko Pop. A arte é instrumentalizada pra vender Funko Pop. Pra vender camisa da Marvel. Isso, né? Ensinar as pessoas que são muito burras os interesses dela. Quais são? Elas não sabem os seus interesses. São seres humanos incapazes de saber seu próprio interesse. E aí, como eu sou iluminado pela... Estou até aqui atrás da luz. Cadê? Iluminado, atrás da luz. Iluminado pelo farol, pela ciência imortal do proletariado. Aí eu vou poder ensinar aquela pessoa que é burríssima, através da arte, quais são os interesses dela. E por que essa sociedade é ruim. Porque o capitalismo é ruim. E aí é todo aquele conjunto de filmes, de peças literárias, enfim, ligado ao realismo socialista, vai muito nesse quesito, né? Então, o operário começa com nenhuma consciência social, vai crescendo o personagem até chegar no ele ganhando alguma consciência e, enfim. Né? Então, você tem, por exemplo, talvez o ápice no sentido aqui no Brasil desse tipo de literatura seja Jorge Amado. Para quem não sabe, eu não curto muito Jorge Amado. Mas Pô, isso... Capitão de Areia livrão, pô. Que isso. Mas, ó, um dia eu lembrei agora de um vídeo que eu vi, passou assim no YouTube, né? Que era tipo assim, era perguntando, acho que era pro Jones Manuel, inclusive, o que é que você acha de rap comunista? Aí ele tacando pau, falando que rap comunista era muito ruim. Realmente, tipo assim, por exemplo, um cara que é comunista faz um rap que é, tipo, fica falando lá de comunismo e da ideologia comunista e tal, e, tipo, velho, fica um bagulho tosco. Aí, mas ele meio fala, agora vai pegar, tipo assim, as letras do Racionais, as letras do Facção Central, que não são, tipo, um rap comunista, entre aspas, assim, não é o cara lá fazendo escrevendo o Estado e a Revolução, falando do conceito de luta de classes, o conceito de ideologia de forma explícita, mas como forma, né, como forma consciência, como dar consciência de classe para as pessoas, né, e não necessariamente ser um negócio ideologicamente, tipo, explícito, que também não tem nenhum problema ser ideologicamente explícito, né, mas são jeitos e jeitos. Fica para outro vídeo. Jorge Amado, né? Então, por exemplo, na época, Jorge Amado teve um problema com Graciliano Ramos, os dois do PCB. E Graciliano Ramos ia ser expulso do PCB. Por quê? Porque como Graciliano Ramos reproduz, por exemplo, a classe trabalhadora, não é um proletariado que vai necessariamente melhorar sua condição de consciência de classe, não. Você veja, por exemplo, Fabiano, em Vidas Secas, ele começa como uma porta e termina como uma porta. Né? Ele começa e termina explorado. Não muda em nada. Quase que Graciliano ia ser expulso. Por quê? Porque como é que pode o proletário ser retratado de uma maneira que ele não cresce na vida? Só que é isso. Ao retratar dessa forma, Graciliano expõe o mundo como ele é. Ainda estou aí, ele expõe o mundo como ele é da perspectiva de uma classe média. É uma descrição. Ele não é uma problematização teórica. Ele não é uma problematização crítica. Até porque o próprio Walter Salles fez Central do Brasil, que tem
outros elementos de classe, outras perspectivas de classe diferente de Ainda Estou Aqui. Até porque tem muito filme crítico aí que vocês ficam babando, bajulando, como se fosse o ápice da criticidade, tipo Bacurau, que na verdade esse filme é muito mais classe média do que Ainda Estou Aqui. Muito mais, muito mais. Muito mais. Porque literalmente, né? O Kleber Mendonça Filho é da classe média e o Walter Salles é bilionário. Estou Aqui nunca se pretendeu ser outra coisa, diferente de Bacurau, que é pretencioso. Se pretende ser outra coisa, mas isso é papo para outro vídeo. Então, por um lado, o marxismo tem essa visão paternalista pedagógica de ensinar o proletário burro, jumento empacado, proletariado, bichinho, não sabe nada, rapaz. A gente tem que ensinar ele. Mas aí, o Kleber Mendonça Filho, ele é o puro suco da classe média esquerda petista, né? É tipo assim, ele reúne todos os estereótipos. Acho incrível, assim, porque ele é muito isso. É a gente que é iluminado pela ciência imortal do proletariado sem ensinar. Toca Maria Bethânia pra ela. Mostra que tu é intenso. Pra ele, os interesses dele, que ele não sabe. Burríssimo. Essa visão eu acho patética. E aí tem outra visão, que é uma visão instrumentalista, que é a arte. Ou ela tem que ser um panfleto político, ela tem que expor o horizonte de ruptura revolucionária. Então, Ainda Estou Aqui é um filme que fala, que apela a uma democracia burguesa em abstrato. Sim, e daí? O filme é ruim por causa disso? Olha, eu tenho um filme, eu não vou lembrar o nome, que é um romancezinho tacanho da União Soviética ali nos anos 40 e pouco, depois da Segunda Guerra Mundial. Fraco. Agora termina com proletariado do mundo nível, não sei o quê. Um cosplay de bolchevique desse filme desse chora. Agora, ruim. É que esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. Eu gosto da acidez dele. Ele não tá pouco se fudendo, filho. E falarei no chat que ele é marxista. Mas eu tô gostando desse cara. O cara é bom. Que dói. Mas tem outros filmes que não, pô. Vai ter filme niilista muito bom. Vai ter filme de todo tipo muito bom. Velho. Vamos falar mal de marxista aqui. Porra. Vamos. Não, porque assim, velho. Porra, é muito chato os caras, pô. Por exemplo, vou dar aqui assim, vou dar um exemplo, talvez um exemplo ruim. Porque não é o melhor escritor de todos os tempos. Mas um bagulho que acontece muito, velho, que eu vejo assim no ciclo marxista, é que os caras pegam, assim, um pessoal pra Cristo e taca o pau. Tipo assim, taca o pau só sendo papagaio, pô. Repetindo a mesma coisa e não lê, pô. Por exemplo, não faz nenhum sentido você, por exemplo, falar mal de 1984 do George Orwell, que não é uma obra-prima, não é um grande livro, mas você não falar mal aqui de 1984 e os caras criticam 1984 como se 1984 e a Revolução dos Bichos fosse um livro teórico de literatura, tipo, tipo Lenin. É literatura, velho, tá ligado? Tipo, é literalmente uma ficção. 1984, a Revolução dos Bichos é uma ficção. Beleza, que a Revolução dos Bichos é literalmente, assim, uma metáfora anticomunista. Ok, né? Mas os caras não vão falar mal da Revolução dos Bichos ou porque, sei lá, não, literariamente é um negócio fraco. Não, eles falam, não, é ruim porque é anticomunista e o George Orwell é pau no cu porque ele denunciou os comunistas lá, né? Então, tipo, que crítica é essa? É só tipo, não gosta, os caras não gostam porque é birra, porque o cara não era comunista. É basicamente isso, né? Não é é um livro de ficção, cara, beleza? Ok, que você pode discordar das ideias. E, velho, nossa, pra esse processo é um processo de amadurecimento muito grande. Que é você gostar de um negócio mesmo discordando. Isso é difícil, tá? É difícil. Aí vou dar, tipo, por exemplo, o outro exemplo aqui também. A outra que o pessoal gosta de pegar pra Cristo. Quem mais? A menina, velho. A Hannah Arendt. A véia do totalitarismo. Também o pessoal pega pra Cristo. Com razão, tá? Mas aí eu fui ler o livro lá, o Eichmann em Jerusalém. Pô, livraço. Metodologia histórica muito foda. Algumas coisas ali que são criticáveis, mas é um bom livro. Mas os caras criticam sem ler, porra. Eu acho
Por exemplo, 90% dos caras que criticam Trotsky nunca leram Trotsky. Eu tenho certeza disso, absoluta. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu falo, eu não li Trotsky, tá? Mas eu não vou xingar o trotskismo, o Trotsky sem ter lido. Mas o que eu percebo é que os caras só pegam pra Cristo, pegam os argumentos que todo mundo reproduz e pá, e não lê, velho. Não lê. Isso aqui é foda. Essa visão de que o filme tem que ser um panfleto, portanto ele tem que ser um instrumento. Qualquer obra de arte tem que ser um... E aí também, se não for o comunista, é assim também, né? Os caras que mais brigam entre comunistas, os caras que mais brigam com comunistas são os próprios comunistas, né? Se não seguir exatamente a linha metodológica de raciocínio, de ação, tá errado, é uma merda, né? Um instrumento, quase como se esquecesse algo fundamental. Nessas duas... Com Foucault é a mesma coisa. Nossa senhora. Nossa, agora que tu falou, eu vi um vídeo, velho, de um dos youtubers marxistas falando do Foucault. Que puta que pariu, velho. Negócio vergonhoso, mano. Negócio, tipo, triste, velho. Caralho, como é que pode, mano? Só replicando, que nem papagaio, filho. Meu Deus do céu. Nesses dois elementos. Se não for marxista, leninista, do jeito que é pra ser, é uma merda. Foucault, pós-moderno, tá ligado? É pós-moderno, então é uma merda. Dois pontos que a gente falou. Que é, existe um elemento contingente da produção artística. Então, sei lá, um artista faz um filme para fazer a revolução. Sei lá, o filme tem essa mensagem, vamos fazer a revolução. E aí faz todo aquele padrãozinho, realismo socialista e os caralho. E o que é que acontece? Nada. E aí as pessoas vão e começam a se sensibilizar por um filme que não tem nada a ver, um outro filme. Isso aparece, por exemplo, tem uma série Ruptura, que é muito, muito engraçado no elemento, né? Enfim, não adianta contar a história, mas, enfim, as pessoas vivem isoladas dentro do seu trabalho e não pode sair do trabalho por nada, elas não sabem o que é o mundo lá fora. E aí, por um acaso, entra no lugar que eles trabalham um livro de autoajuda, assim, daqueles da pior qualidade, assim, que ninguém comprou, enfim, o autor é um fracassado. E aí as pessoas lá dentro começam a ler o livro e isso leva a uma revolta interna, por causa de um livro que lá fora ninguém lia, porque era um livro de autoajuda falido. Existe um elemento contingente, tanto na produção quanto na recepção, porque a gente não sabe o que vai mobilizar, a gente não sabe exatamente que tipo de afeto é mobilizável a partir de algum elemento artístico. Um exemplo que eu dou sempre, assim, o rap, ele tinha uma perspectiva política e de denúncia muito clara, muito forte, muito expressiva, e que ensinou, e que foi pedagógico, certamente, para muitas gerações das periferias brasileiras. Contudo, o rap, e essa é a grande sacada, o rap nunca foi uma copia e cola de manual... Caralho, exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei, velho. Perfeito. Não vou nem falar, já falei. De socialismo, de comunismo. Talvez quem mais se aproxime disso seja Eduardo Tadeu. Não é uma crítica social, pode se colocar, eu quero ser crítica e não ser um panfleto. Porque a arte, de certa forma, ela é sempre uma expressão do ethos, do espírito do nosso tempo. No que ele tem de bom e no que ele tem de ruim. Mesmo uma expressão descritiva, por exemplo, de uma família rica, por exemplo, Pasolini fazia muito isso. Você pega um filme de Pasolini, pobre nem aparece. Não aparece pobre no filme de Pasolini. É muito difícil. Filmes de Pasolini geralmente são sobre as famílias muito ricas, expondo todos os vícios da família rica, que são expostos para mostrar sua própria degeneração. Mas, claro, ele não mostra isso de uma maneira como se estivesse julgando. Ele mostra de outra forma, muito mais sutil. Percebe? A gente não precisa ficar apontando e dizendo pro espectador: isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito bom. A gente precisa confiar na inteligência do espectador e na capacidade de que o espectador tem de entender e de reconhecer e de produzir e de mobilizar afetivamente os seus interesses. Meu grande problema com a relação arte e política e estética... O Jesus do Pasolini era do povão, verdade. Jesus do Pasolini era povão. Do campo marxista-socialista é que eles têm uma visão muito paternalista do proletariado. Como se fossem seres burros, ignorantes, que o tempo inteiro precisam estar sendo ensinados que o capitalismo é mau e que existe um mal na Terra, uma coisa quase que infantil, e que existe um horizonte de liberdade, e que se o filme não for crítico, não criticar tudo que é classe média e rico,
não expor que sempre o capitalismo é ruim e que sempre o horizonte político tem que ser a revolução, o filme não presta. Aquela peça artística não presta. É o Barbie, pô. É Barbie. Inclusive, falar um negócio aqui, velho. Que, porra, eu não gosto de falar que eu tenho haters, né? Porque, porra, quem sou eu pra ter haters? Mas eu vi um pessoal falando que era tipo assim: alguém fez um tweet e era tipo assim, ai, o cara todo de esquerda. Vou voltar pro Barbie. O cara todo de esquerda. Aí quando aparece alguma mulher no filme, aí ele diz que é ruim porque é feminismo liberal. Sei lá, uma porra assim. Aí alguém falou, tipo assim, o Hulk cinéfilo. Quando foi, e pegou like pra caralho, mano, quando foi que eu chamei um filme de feminista liberal, né? Eu já falei que eu acho isso tosco pra caralho. Eu sou um dos caras que mais falo que eu acho isso tosco. O cara, o comunista lá, o cara de esquerda vai assistir o filme da Barbie, tá? Filme da Mattel, filme bilionário de Hollywood, aí o cara vai lá querer ver Rosa Luxemburgo, e vai querer ver o feminismo marxista, leninista, com criticidade negra, Angela Davis. Aí, porra, caralho, fui ver Barbie de Hollywood da Mattel e descobri que o filme, na verdade, é liberal. Porra, certo. Vai ver o Pantera Negra da Marvel. Caralho, o Pantera Negra é conciliador. Puta merda, cara. Tu queria o quê, mano? Tá ligado? Aí, pô, tu vai falar logo, eu vou chamar os outros, o filme de feminismo liberal, eu sou o cara que mais tira o sarro e dá risada quando o comunista vai ver um filme de Hollywood esperando ver o Rosa Luxemburgo, Angela Davis, pô, pelo amor de Deus, gente. Quando, na verdade, por exemplo, Que Horas Ela Volta é um filme que não tem perspectiva revolucionária, tá? Não tem nenhuma perspectiva. E eu gosto de Barbie. Eu acho um bom filme. É feminismo liberal? Véi, é da Greta Gerwig e ela foi... E quem gostou foi a Hillary Clinton, né? Então, tipo assim, não tem como. O filme é bom, cara. O filme é bom. Beleza? Não tem problema. C. É de Hollywood. Esperava o quê? Revolucionária. Indireta pro Felipe Leão? Não foi indireta pro Felipe Leão, não. Eu já falei isso várias vezes. E é o comum, acontece direto. O Felipe Leão falou mal do filme porque é feminista liberal? Não sei. Então, é um filme que gera muito mais empatia pelas pessoas que vivem aquela situação do que Bacurau, que tem uma perspectiva revolucionária. No entanto, tem uma visão de mundo extremamente classe média. Além de que, ainda que o filme só fale de pessoas pobres. Eu gosto de Barbie, Ainda pô. estou aqui, eu acho que ele tem o mérito de, contando uma história da perspectiva da classe média, filme divertido, com todos os vícios que essa classe média tem, que aparece, a meu ver, de maneira exemplar na relação que eles têm com a empregada. E com toda a visão de mundo que eles reproduzem, ao mergulhar na família, isso foi uma opção do diretor, ao mergulhar na família, né, isso até para respeitar o próprio livro, né, que ele estava se embasando para fazer o filme, ele expõe para a gente um fato que na psicanálise a gente sabe, é óbvio que existe todo um conjunto de problematizações de uma rede de visibilidade do sofrimento, de visibilidade da voz, do luto e etc. Mas isso não significa que as pessoas não sintam dor, não significa que as pessoas não sofram, e que esse sofrimento de ter uma pessoa desaparecida pela ditadura militar, por mais que sua família seja classe média, é um sofrimento legitimamente universal para todos. É óbvio. Quantas pessoas desapareceram nas periferias do Brasil antes da ditadura militar e hoje, e até hoje? O problema é que o sofrimento dessas pessoas que continuam sendo desaparecidas antes e depois da ditadura militar, o problema é a invisibilidade desse sofrimento. A gente tem que tornar universal a categoria de ser humano, para que todas as vidas valham a pena serem vividas e que todas as vidas, quando perdidas... agora meteu All Lives Matter, né? Meteu todas as vidas importam, mas sejam choradas. Tal qual a gente chorou no filme com o desaparecimento do Rubens Paiva e, enfim, quem se emocionou, se emocionou. Quem não gostou do filme também não gostou do filme, acontece. Por quê? Mas, pô, não sentir empatia por essa história é dureza, velho. Como tu não sentir empatia por essa história, velho? Tá doido. Porque a função da arte não é somente só sofreu Playboy. A função da arte não é ser um panfleto político. A arte no capitalismo, ela é um produto, ela é uma mercadoria, mas a arte ainda continua tendo algo de expor
algo do espírito do tempo, mesmo quando apenas reproduz esse espírito de maneira irrefletida. Não à toa que Marx, Hegel, Lukács e a tradição da teoria crítica sempre usa a arte como diagnóstico do tempo. Não à toa que o autor favorito de Marx era um conservador reacionário. Imagine Marx entrando hoje no Twitter e vendo as pessoas dizer que não pode curtir arte se não for revolucionária, se não for super crítica, que não sei o que. É Marx, eita. Exatamente, tem que, pessoal de esquerda tem que ver Clint Eastwood, tem que ler John Ford, são os caras de direita, e os caras de direita entenderam mais os Estados Unidos do que o cineasta de esquerda e tudo, beleza? E os caras são de direita, e entenderam de forma crítica, né? Faz esse diagnóstico aí, como eles falaram, e também critica por dentro. Os caras são de direita, republicano, beleza? Agora eu vou ter que deixar de ler Balzac, não dá, né? Porque Marx sabia que Balzac, de certa forma, expunha ao seu jeito, à sua maneira. Marx seria fã de Riverdale, exatamente. Estou aqui, expôs algo do nosso mundo. De que essa violência da ditadura militar, que foi feita com uma pessoa que pode falar que ainda está aqui, mesmo depois de morte, que pode ser sentida a sua falta, mesmo depois de morte, até hoje, porque ocupa lugares de privilégio na sociedade, deveria nos motivar a abrir um debate sobre a necessidade de investigar os crimes da ditadura militar, que vão atingir pessoas que não podem falar, pessoas que não podem dizer nada, pessoas que não teve o luto reconhecido, pessoas que não tiveram sua dor escutada. Acho que essa é a grande sacada de Ainda Estou Aqui. Se a gente assistir ele como um chamado para além do próprio melodrama familiar. Não um chamado no sentido de um panfleto político, mas de uma dor que nos mobiliza, né? Deleuze vai dizer que a arte não trabalha com conceitos, a arte trabalha com percepções. Uma das percepções que ela produziu em mim. E a esquerda não trabalha com percepções, a esquerda trabalha com conceitos. Isso aqui é foda, tá ligado? Nolan já é esquerdista, ele faz arte pras massas. Vai tomar no cu, cara. Como que levar a sério? Enfim, a esquerda não sabe trabalhar com percepção, com emoção, é um problema, sério. A esquerda só sabe trabalhar com conceito e com questão de razão. É por isso que a direita ganha, assim, né? Tô fazendo aqui uma análise completamente reducionista. Mas não tô falando que é por isso e acabou, esse é o problema. Se resolve, e é só esse o único fator. Mas velho, o pessoal da direita joga em cima dos desejos, das percepções. A esquerda não. A esquerda tem essa visão paternalista aí. Ensinar o trabalhador, né? Vamos ensinar. É tudo através da razão, né? Citou Deleuze. Foi justamente isso. A necessidade que a gente tem de investigar os crimes da ditadura militar, de dar a voz para essas pessoas que não tiveram direito a ter uma família esperando por si. Por exemplo, eu fiquei imaginando quando a empregada pega uma foto, que eu acho que... Análise horrorosa. Obrigado. Enfim, a gente nem sabe de quem eram aquelas pessoas, né? Porque a família de classe média, ela não olha para aquelas pessoas. E olha para aquela foto e fica assim, olhando por um tempo. E o que significa aquilo? Aquela pessoa também está desaparecida, não está... Ela não pode estar na presença da família porque está trabalhando muito, enfim. Ou seja, o que é que abre a brecha para a gente pensar aqueles que não têm voz a partir da dor dos que têm voz? Se eu estou sentindo aquela dor, e a ditadura militar fez isso com muito mais pessoas, existem muito mais, como diz Benjamin, muito mais mortos que a gente precisa encarnar, né? Literalmente encarnar para fazer eles falar, para fazer eles dizerem que também estão aqui. A voz dessas pessoas estão silenciadas, mas elas não estão emudecidas. Elas foram emudecidas. Elas foram duplamente vítimas de uma violência. Da violência direta, da mesma violência que o Rubens Paiva passou, mas por uma segunda violência, a do não direito ao falar. Essa Rubens Paiva, por sorte que a família dele ocupava uma posição de privilégio e podia falar, falou, mas a gente precisa ir além da fala dessa única pessoa. A gente precisa, como país, como povo, como pessoas que assistiram o filme, que se emocionaram e que pensaram sobre as mazelas da ditadura militar, o quanto a gente precisa dar voz e encarnar a voz àqueles que morreram sem voz e que
continuam sem voz, mesmo depois de morto, e, portanto, não estão aqui. Portanto, são os esquecidos, os excluídos. Eles não são, como diriam Adorno, nem os fragmentos da história que o anjo da história de Benjamin olha e reconhece como os derrotados. Eles são os esquecidos. E, para isso, a gente precisa encarnar, quase que um processo espiritual de encarnamento para que essa voz consiga voltar a falar. E isso depende da gente. A arte pode cumprir um papel nesse processo? Pode. Pode cumprir um papel enorme, 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 enorme. E tem vários filmes no cinema brasileiro que cumprem esse papel. Mas a gente precisa de mais. E a gente precisa de... E muito do que a arte precisa para cumprir esse papel depende de a gente passar, como país, por um processo de memória, de justiça, que pode parecer que já passou muito tempo, mas não passou. Essas mazelas ainda são presentes. Elas ainda estão aqui, essas mazelas da ditadura militar, sumindo com pessoas, torturando com pessoas, prendendo pessoas aleatoriamente nos morros, nas favelas, nas comunidades, e, portanto, a gente ainda tem uma luta a se fazer contra a ditadura militar. E, para isso, precisa começar com a memória e a justiça desse processo. E é isso que nos lembra Ainda Estou Aqui. Beleza? Acho que arte e política tem uma conexão muito importante, não há desconexão entre arte e política, há conexão, mesmo na arte que não se coloca como política, mas eu acho que uma arte política que é meramente panfletária, meramente pedagógica, como eu falei para vocês, ela tem uma concepção muito paternalista e instrumental da arte, coisa que eu não aprecio nem um pouco, nem um lado, nem o outro. Não gosto de paternalismo, não gosto dessa concepção do marxismo como um guia privilegiado do ser humano, quase que como eu sou marxista e, portanto, eu posso ensinar o povo que é burro, o que eles têm de interesse ou não, o que eles têm que achar do capitalismo ou não. Acho que não é assim. Acho que as pessoas são muito mais inteligentes do que a gente pensa, inclusive muito mais inteligentes do que a gente. A gente só precisa apostar nessa inteligência. E aí é outra história. E aí é fazer arte de outro jeito, é fazer militância de outro jeito, é fazer trabalho de base de outro jeito, é ouvir de outro jeito. Mas a gente está disposto? Ou o que ainda está aqui para nós é essa velha e confortável lugar de sermos nós os senhores da razão. Tinha muito mais coisa para abordar. Hablou. Eu achei uma análise sóbria. Diante do filme Ainda Estou Aqui, essa coisa... Achei sóbrio, cara. Não foi esse rolê de tipo, só morreu o Playboy, né? Que, caralho, levaram isso pro Roda Viva, né? Também bizarro. O cara no meio do Roda Viva e os jornalistas perguntando: e tua família, né? Tua família que foi completamente destruída, pensar por Rubem Pablo. Tua família foi completamente destruída, né? Assim, seu pai foi assassinado pela ditadura. Mas assim, né? Tem gente aí que tá falando que seu filme é uma representação da classe média. E aí, o que é que você acha disso? Caralho, mano, é foda. E eu concordo com muitos pontos dele. Fez muitas críticas, boas críticas, tá? Aos marxistas. E aquela cena mandou R$5,13. E aquela cena que a Fernanda Torres olha para o horizonte e fala: ainda estou aqui. Puta que pariu, o cinema todo bateu palma e eu me arrepiei. A cena pós-crédito também muito foda. Com o Wagner Moura no filme novo do Kleber Mendonça Filho. É que é foda. Também, né, o react foi pro caralho por causa do chat, por causa de vocês aí brincando. Vai tomar no cu, cara. O pós-crédito com Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho fez o universo cinematográfico da esquerda classe média alta petista brasileira, tá ligado?